Olá, bem-vindos a mais um episódio de Só por Cima do Meu Cadáver. Eu sou a Polly E eu sou a Rebeca. e hoje o caso será narrado por ela mesma, Becca Lopes. Explica mais um pouquinho pra gente o que você vai falar. Hoje nós vamos falar sobre o caso dos irmãos Menendez, que foi um caso, assim, dos anos 80, que virou um verdadeiro circo na mídia. Eu não sei, a gente tá meio que nessa vibe, assim, nossa, vamos falar sobre casos de circo? Casos que viraram entretenimento barato na mídia. É Não, isso. esse caso tão... Eles cobriram tanto esse caso, pra você ter noção, que o julgamento inteiro deles foi transmitido pela TV. Tudo? Tudo, Tudo. tudo. Na verdade, Caralho. aconteceu uns rolê aí, e só o primeiro julgamento, que teve mais de um, eu vou contar mais sobre isso mais pra frente, mas só o primeiro foi transmitido na TV, mas os outros não, porque eles falaram, não, acho que, sabe, transmitir muito pra mídia tá dando ruim, tá interferindo, então eles falaram, deixa quieto. Mas enfim, esse é um caso também bem extenso. A gente com casos de entretenimento barato pra mídia e extenso. Extenso. É, esse foi um dos maiores casos antes do caso do O.J. Simpson, sabe? Tipo, não sei se vocês já ouviram falar do caso do O.J. Simpson. Se não, nos falem que eu vou ficar muito feliz em contar, porque eu fiquei obcecada por esse caso um tempo. Meu Deus. Enfim. Eu Os acho que irmãos... já é um sinal verde para você falar no próximo, porque eu acho que com certeza você vai gostar de falar sobre. obcecadíssima por esse caso, nossa senhora. Enfim. Toda a nossa história começa com os pais dos irmãos Menendez. José Henrique Menendez, ele nasceu em Havana, em Cuba. Havana, unana. Eu pensei nisso na hora, mas eu falei, não vou falar. Não tá na hora, mentira. Tá, então, o pai do José era jogador de futebol e a mãe dele era nadadora profissional. Então, assim, desde sempre ele era muito competitivo, atlético e ele sempre conseguia primeiro lugar em tudo que ele participava. Basquete, futebol, natação, futebol americano. O que ele jogava, ele tinha que conseguir o primeiro lugar e normalmente ele conseguia. Nossa, É, cara, desse era jeito. E, assim, momento. os pais dele eram muito bem de vida lá em Havana, Aham. sabe? Eram uma das famílias mais ricas. Só que daí, em 1960, quando ele tinha 15 anos, foi quando o Fidel Castro tomou o controle militar e político de Cuba e virou o primeiro-ministro de Cuba. Ah, sim. Aí o José foi enviado para os Estados Unidos sozinho, pelos pais deles por segurança, enquanto os pais deles ficaram em Cuba porque eles queriam proteger o que eles tinham. Eles tinham, tipo, várias casas, o negócio deles, todo um rolê. E aí ele foi enviado para morar com um primo no sótão do primo dele. O que Nossa, do luxo ao lixo, hein? do... Puta que pariu. e deve ter sido difícil para ele, né? Porque diferença assim, de vida, né? Morar, Mas tipo, numa mansão e agora num sótão. Mas o que ajudou bastante ele foi o fato de que ele ainda tinha os esportes, né? Querendo ou não, onde você vai, ainda tem os esportes. Ou os esportes. E ele Uhum. ainda era o melhor dos melhores. Sempre, Aí né? ele conseguiu uma bolsa de estudos por causa da natação e acabou indo para a faculdade sulista de Illinois. E aí, em 1962, ele conheceu Mary Louise Anderson, que todo mundo chamava de Kitty. Sabe, tipo, gato em inglês, enfim. Ela- Apelido, tem algum motivo esse apelido? Ou só, tipo, vou chamar ela de Então, gatinho. ela cresceu em Chicago e ela foi Miss de vários concursos de beleza. Pode ser por isso, eu não sei. Ah, faz Mas também pode sentido. ser uma daqueles coisas que, tipo, meus pais me chamavam assim, aí pegou, aí todo mundo começou a me chamar assim, enfim. Pode ser também, né? Mas enfim. Isso acontece bastante. Aí, em 63, como a Kiri já estava na faculdade, quando eles se conheceram, ela se formou. E o José meio que decidiu que ele estava cansado da escola. E eles falaram, vamos largar tudo e se casar. Quer dizer, não no caso da Kiri, né? Porque ela já se formou. Aham. Nossa, é sobre, né? Vamos jogar tudo pro ar e se casar. O que poderia dar errado? No caso deles, por enquanto, nada. É. Eles foram morar em Nova York.
onde a Kiri começou a trabalhar como professora, e o José decidiu virar contador. Aí ele conseguiu a formação dele numa outra faculdade chamada Queen's College. E durante esse Caralho, mano, o período, cara vendendo faculdade por aí. Puta merda, eu apanhando pra lidar com uma. O cara me veio com duas. É sobre isso. sobre. Aí, durante esse período que ele fazia essa faculdade, ele trabalhava lavando pratos em um restaurante. Aí, eventualmente, a Kiri ficou grávida do primeiro filho deles, que é o Joseph Lyle Menendez. E ele nasceu em Nova York, dia 10 de julho de 1968. Ou seja, canceriano. Não, informação importante. A minha cabeça é assim, tipo, eu vejo data de nascimento de alguém, fulano é câncer, enfim. Informação importante. E tá. Só que eles não chamavam ele de Joseph, eles chamavam ele só de Lyle. E aí foi quando, mais ou menos, quando a Kiri decidiu se demitir e se dedicar ao Lyle em tempo integral. E aí, uns anos depois, em 27 de novembro de 1970, eles tiveram o segundo filho, que é o Eric. Ou seja, sagitariano. Tá, eu vou parar. Foi nessa época, mais ou menos, que o Joseph teve uma grande mudança de carreira. Ele foi parar na indústria da música. Até 1980, ele era um dos melhores executivos da RCA Records. E foi ele que assinou com aquele famoso grupo Duran Duran. E se você me perguntar para mencionar alguma música, eu não me lembro, mas se você lembrar, você pode cantar aí pra gente. Não é aquela, tipo, ai... Eu acho que eu tô confundindo. Será que é aquela do Não se reprima? Não, acho que não, né? E agora? Eu não sei não. Enfim, aí depois que ele entrou pra essa gravadora como executivo, ele mudou a família pra uma casa que valia $1 milhão em Princeton, em Nova Jersey. E ambos os filhos estavam indo pra uma das melhores escolas da cidade. E assim que, tipo, os filhos dele eram velhos o suficiente pra, sabe, tipo, respirar, já tinham muitas expectativas. Eles tinham que ser, tipo, o melhor dos melhores nos estudos, o melhor dos melhores nos esportes. Eles só tinham que ser os melhores. Pela pressão do pai, né? Muita pressão. Uhum. E, tipo assim, eles tentaram diversos esportes, só que não deu muito certo, assim, não tão certo quanto o José, pelo menos. Eles deram certo, porém, em tênis, que é um... Sabe, é um negócio que tá em alta agora, né? O beach tênis. Bem aleatório. Ai, nossa, nem me fale. Já tentaram me colocar nessas aulas de beach tênis. Eu tenho um talento pra... Nossa, eu não tenho talento. Eu levar uma bolada na cara, enfim. Aí, os dois eram muito bons em tênis. Então, é que os pais deles gastaram muito dinheiro em treino, aulas e etc. E aí, em 86, o José decidiu que ele queria agora entrar na indústria de filmes. E aonde você vai? E aonde você vai para quando você quer entrar na indústria de filmes? Los Angeles. Los Angeles? Exatamente. Hollywood, baby. E aí ele começou a trabalhar para Live Entertainment, uma nova empresa que já estava sofrendo. Porque, tipo, só no ano anterior, eles tinham perdido mais de 20 milhões. Caramba! Aí o José entrou com a concepção de ser o Salvador, o homem, Jesus. E ele foi. Não minto. No primeiro Eu acho ano... engraçado que, tipo, essa família, eles têm um quê de... vou fazer isso que pode dar errado, mas aí vai dar muito certo, sabe? Exato. Tipo... Enfim, e ele foi. No primeiro ano, ele aumentou o lucro para 8 milhões. E no segundo ano, ele dobrou a meta. Como diz Dilma. Enfim. O José, ele era conhecido por fazer o que fosse para conseguir o que queria. Tipo, até coisas que eram, assim, sabe, meio imorais. Mas, enfim, eventualmente ele se tornou CEO. E quando ele começou, ele ganhava 500 mil por ano, podendo ganhar até 860 milhões em bônus. Bônus, assim, tipo, gente, trocado, sabe? Coisa pouca. Enfim, aí a empresa tinha... Aparentemente, as empresas têm esse negócio, que é fazer vários seguros de vida para todos os executivos. E eles se fizeram como beneficiário, que aparentemente é algo que eles fazem. Tipo, meu Deus, este cara é incrivelmente importante para a nossa empresa. Então, se ele morrer, a gente tem que receber uma grana. E aí, eles também podiam fazer um segundo seguro de vida, que daí os executivos podiam colocar qualquer um como beneficiário. E esse valia 5 milhões.
essa informação vai ser relevante mais pra frente. Mas por enquanto, vamos falar um pouco mais do José. No trabalho, o José era muito aplaudido e tal, porque ele conseguia fechar os negócios, ganhar o dinheiro. Porém, todo mundo que trabalhava para ele odiava ele. Era Ah, aquele cara que falava na cara, sem papas na língua, era grosseiro, tinha umas acusações de assédio. nossa, que Ele podre. não, ele não tinha, tipo, uma dosinha assim, tipo, ah, você fez esse mínimo erro? Bom, você está demitido, não é mesmo? Nossa, que cuzão. É. E além de ser um babaca no trabalho, ele também estava tendo diversos casos com pessoas que ele trabalhava. E não era só tipo, ah, peguei assim um dia. Não, era relacionamentos longos, de anos. Nossa. Porém, aparentemente, a Kiri sabia e escolheu ignorar. Ou se ela não sabia, ela desconfiava. De qualquer forma, ela queria manter a família junta e o José ganhava muito dinheiro. Mesmo sabendo ou desconfiando, ela insistia em estar bem envolvida na vida do José. Então ela insistia que ela tinha que ir em todas as viagens a trabalho dele. E eles viajavam muito a trabalho. Um detalhe estranho, ou interessante, eu não sei, depende de como você acha, no caso, sobre o José, é que ele tinha vergonha de ser de Cuba. A um certo ponto, Ah, ele recebeu uma carta de parabéns pelo sucesso dele, sendo um homem latino nos Estados Unidos. E ele ficou super ofendido com isso. Ele não queria que ninguém soubesse de que país ele veio e nem aonde ele foi pra faculdade. Porque ele se sentia envergonhado de não ter ido pra, tipo, um Ivy League, sabe? Tipo, uma Harvard, um Yale, um Princeton. nossa, que cara escroto. Puta que É. pariu. Então, tipo, um dos negócios dele é que ele era determinadíssimo que todos os filhos dele fossem pra Princeton. Eles tinham que ir. Não tinha outra opção. Nessa época, a família estava vivendo em Calabasas, que é um bairro rico também conhecido como o bairro das Kardashians. Ah, coisa pouca, assim, só, É, só um bairrinho de esquina, assim, coisa pouca. é, coisíssima pouquíssima. Coisíssima pouquíssima foi ótimo. Enfim, Ótimo. então, aí eles tinham aquela vida que parecia perfeita, a capa da revista do American Dream. Porém, como vocês sabem, assistindo e ouvindo True Crime, isso nunca é verdade, né? Eles É, queriam não. Eles queriam que os filhos fossem os melhores no esporte, como mencionei, e nos estudos. E isso estava indo certo no caso do tênis. Porém, eles na verdade eram bem medianos nos estudos. Enquanto eles cresciam, os irmãos eram muito próximos e o Lyle era muito protetor do irmão mais novo dele, o Eric. Eles passavam muito tempo juntos. Eles até tinham alguns amigos, mas eles eram mais próximos uns dos outros. Alguns amigos deles, na época, até falaram que já foram, tipo, traídos por eles ou enganados. Isso é algo real, porque eles cresceram aprendendo que eles tinham que ser determinados em conseguir o que eles queriam, não importando o que eles tivessem que fazer. Entendi. Então, o Lyle e o Eric não tinham absolutamente nenhuma noção do conceito de dinheiro. Eles eram, tipo, super mimados. Mas, querendo ou não, é o ambiente onde eles cresceram, né? Tipo assim, Eles tinham aquele negócio do patrocínio, assim, o é isso. patrocínio. Não sabe administrar porcaria nenhuma. É. E aí, tipo, quando o Lyle aprendeu a dirigir, ele queria um Porsche. Assim que ele pegou a carteira. E aí, por algum motivo, não sei porquê, o pai dele falou não. Ele ficou. E Enfim, ele fez uma certa birra, mas não deu em nada. E o Lyle definitivamente sofreu um pouco mais na mão do pai dele do que o Eric. Porque como ele era mais velho, ele tinha uma certa expectativa a mais dele ser bem sucedido. Tanto, tipo, porque o pai colocava essa expectativa como, tipo, pra ele ser bem sucedido pra mostrar pro irmão, olha só, você tem que ser bem sucedido também, porque não sei o que. ser um Enfim, exemplo, ser assim, o né? exemplo, o modelo. Aham. E o pai dele era muito escroto com ele. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, bem mais, na verdade, sobre isso pra frente. Mas uma das coisas que ele fazia era zoar da aparência dele. E uma das coisas que ele tinha muita insegurança é que ele começou a ficar careca aos 14 anos. E o pai dele obrigava ele a usar uma peruca, porque ele era muito obcecado com a imagem deles. Não podia ter nenhuma imperfeição. Credo, que família bizarra. Demais. Aí quando o Eric ficou mais velho, ele começou
a andar com um pessoal meio errado e eventualmente ele levava o irmão dele também, o Lyle. Uma vez, em específico, eles estavam todos juntos e decidiram que eles queriam fazer algo rebelde. Então eles decidiram invadir a casa de um amigo e roubar o que tinha no cofre deles. Excursão do dia, sabe? Bora lá roubar a casa do fulano. Acordei Sabe? hoje. E se eu roubasse dinheiro? Preciso, não preciso, mas... Mas eu só Interessante. quero roubar, quero adrenalina. Tá, então. Aparentemente um dos amigos do Eric tinha a senha do cofre. Como? Não sei. Por quê? Não sei. Estranho. Mas isso é algo que foi informado. E eles foram lá roubar o dinheiro, joias e o que quer que tinha dentro do cofre. E se safaram. Era tudo pela adrenalina, né, da coisa. Depois disso, eles resolveram roubar mais uma casa com um amigo deles. E depois disso, eles decidiram, meu Deus, isso é incrível, estou adorando. E roubaram mais uma casa, só que dessa vez sem o amigo deles. Essa última casa, eles acabaram roubando $100 mil e quase escaparam. Porém, esse amigo que estava nesse rolê com eles ficou bolado que ele não foi convidado. Então, ele torturou eles pra polícia. Poxa vida, ninguém me convidou para um assalto hoje. Ah, vou entregar todo mundo, foda-se. Foda-se. E, obviamente... X9 morre cedo, X9 X9 morre morre cedo. cedo. E, obviamente, os pais deles ficaram sabendo, né? E, ó, o José não ficou decepcionado que eles roubaram, mas que eles foram pegos. É? E eu só Pô, consigo esse cara é doente! Esse cara é doente, Eu só mano. consigo imaginar esse homem, tipo, eu não estou decepcionado que vocês roubaram. Eu estou decepcionado que descobriram. Vocês foram ruins, entendeu? Vocês tinham que ser os melhores assaltantes da cidade de vocês. Sim, mano, tipo, o quê? Enfim. Aí, aparentemente, na verdade, José já sabia que eles estavam fazendo isso. E ele ia nas outras casas que eles roubaram e pagava os donos para eles ficarem quietos e não prestarem queixa. Mas nessa situação em específico ele não conseguiu, porque, né, o moleque foi diretamente pra polícia, então é isso. Aí eles tiveram que pagar os $100 mil de volta e mais 11 mil por danos. Ah, coisa pouca pra eles, né? É, nada, tipo. Aí o José inventou um plano para manter eles fora da cadeia. O Lyle já tinha feito 18 anos e estava prestes a começar a faculdade de Princeton. Então, o José decidiu que já que o Eric era menor de idade, ele ia admitir a culpa por todos os roubos para evitar que o irmão dele vá pra cadeia. Na verdade, tipo, ele assumir a culpa não foi muito ruim. Ele só teve que fazer um pouco de serviço comunitário e terapia, o que acabou, tipo, sendo muito bom pra ele. É, na verdade, essa família inteira precisa de terapia, né? Você acha? Só um adendo. E aí foi aí que ele virou paciente do Dr. L. Jerome Oziel. E ele começou a atender o Eric regularmente. Na mesma época, a família decidiu se mudar para Beverly Hills, para uma mansão famosa. É uma mansão de 6 quartos, estilo mediterrâneo, com piscina, quadra de tênis, casa de visita, a chiqueza toda. E várias pessoas famosas já moraram nessa casa. O Michael Jackson, o Elton John e o Prince. É só, assim, meu vizinho, sabe? Né? Tá. Depois disso, eu começou a faculdade em Princeton, estudando negócios ou administração, se você quiser traduzir certo. Porque o pai dele encorajou ele a isso pra seguir os passos dele, né? Uhum. Mas quando ele chega lá, não era muito a praia dele, sabe? Estudar. Roubar, né? Aí no primeiro ano, ele ficou em suspensão acadêmica, que aparentemente é um negócio nos Estados Unidos quando você fica muito abaixo da média. Então ele tinha tipo 1 ano pra melhorar as notas dele, senão ele ia, sabe, ser expulso. Mas o Lyle não Nossa, tava... mas deu uma TPzinha, nada? É tipo, você não tirou nota? Vai embora. É, você fica em academic probation, é como eles chamam. Entendi. Aí, tipo, você tem que refazer algumas disciplinas, pelo que eu entendi. Acho que isso seria DP, então, né? Seria tipo DP. É. Ah, entendi. Só que aí sim, o Lyle não tava nem indo pras aulas. Ele tá cagando. Ele tava cagando. Ele só vivia pela vida social da faculdade. Era festa, festa, festa. Só que aí ficou ruim mesmo quando ele foi pego colando na aula de psicologia.
Assim, Imagina esse cara nas aulas de psicologia, tipo. meu Deus, o professor, tipo, meu Deus, menina problemática, enfim. Meu Deus, alô, polícia. E normalmente, quando os filhos tinham algum problema, o José vinha e ele dava o jeitinho dele, né? O jeitinho sendo dinheiro, né? Ah, o jeitinho verdinho O da jeitinho situação. verdinho. Porém, o reitor da faculdade estava tipo, nope. Então o Lyle acabou sendo suspenso por um ano. E isso deixou o José puto, mas ele não estava bravo com o Lyle. Ele estava bravo com a faculdade por suspender. Ele estava bravo porque o Lyle foi pego colando e não porque ele colou. Exatamente. Você entendeu como funciona. Eu entendi a cabeça desse cara doentia, pelo amor de Deus. Então aí eles voltaram, né? O Lyle teve que voltar para Los Angeles. E o José acabou arranjando um emprego pro filho dele na empresa dele, a Live Entertainment. Porém, ele era horrível no trabalho. Ele só ficava conversando, passeando pela empresa. E nem mesmo o José conseguiu evitar a demissão dele. Tipo, não dava. Meu Deus, é cara inútil. Completamente inútil. Aí, enquanto tudo estava acontecendo, o Eric ainda estava no ensino médio, jogando tênis. E ele também estava atuando. Ele descobriu que ele gostava de atuar. E ele até ganhou um prêmio por melhor ator. Ah, que chique. Ele também descobriu escrita. Ele escreveu um roteiro junto com um amigo dele, chamado Craig, chamado Amigos, ou no caso, Friends. Não confundir com Friends, o seriado. Por favor, não confundir com Friends. Obrigada. Até porque era a história de um jovem que assassinou os pais para herdar todo o dinheiro. Meu Deus do céu. Enfim. Spoiler alert. Spoiler. Enfim. A Kitty tinha muito orgulho do Eric. Ela tava sempre muito interessada e tal, queria, tipo, ver o roteiro dele. Mas o José não tinha interesse nenhum. Imagina ela lendo o roteiro dele, tipo... Ah, não. É ficção. É ficção, gente, é ficção. Deixa abaixo aí. Enfim, o José não tinha nenhum interesse. Isso era muito difícil pro Eric, porque ele nunca era bom o suficiente pro pai dele, né? Isso era um fato. O José estava totalmente decepcionado com o que os filhos dele se tornaram. E parece que ele estava até considerando tirar eles do seu testamento. Não sabemos se ele estava planejando tirar eles de vez, ou alterar, ou algo assim, para que eles recebessem o dinheiro só quando estivessem mais velhos, ou tipo, sabe? Ah, só se você fizer isso, ou só se você fizer aquilo. Enfim. E então chega 19 de agosto de 1989. Naquele dia, José e a Kitty alugaram um iate. Por quê? Né? E levaram... por que não? E levaram o Lyle e o Eric pra pescar tubarões, o que aparentemente é algo que pessoas ricas fazem. Nossa, eu queria tanto o esporte de tubarões pescando humanos ricos. Socorro. Ia ser tipo o karma do universo, sabe? Nossa, sim. Nessa época, o Lyle tinha 21 e o Eric tinha 18. Eles zarparam naquela manhã, toda a família, mais o capitão, a equipe e a namorada do capitão. Por quê? Não sei, mas enfim. Uma pessoa a mais. E assim, a equipe que estava no iate notou que algo parecia errado. Que os irmãos não estavam nem falando com os pais e que eles se sentaram do outro lado do barco, bem longe dos pais. Xiii. Aí no dia seguinte, dia 20 de agosto, a empregada deles não estava, porque eles tinham uma e ela não trabalhava nos domingos. Os meninos decidiram ir ao cinema juntos e o José e a Kitty decidiram ver um filme também, só que em casa, na toca deles. E a toca é tipo a parte de trás da casa, que é mais escura e mais aconchegante, assim. Eles estavam tomando sorvete com morango e relaxando. Eles estavam assistindo o filme deles quando, do nada, às 10 da noite, Eric e Lyle entraram pela porta com armas. E o Kitty e o José estavam chocados, obviamente. Né? E o Lyle nem hesitou, começou a atirar logo de cara. Ele atirou com uma escopeta na parte de trás da cabeça do pai dele. Já entraram executando, já? Então fez um estrago. Pra você ter noção,
tinha um buraco na cabeça do pai dele do tamanho de um punho. Meu... Porra! E o plano era que o Eric atirasse na mãe deles. Mas ele meio que arregou. E o Lyle teve que fazer isso porque ela quase escapou. Ela levantou do sofá e foi até o corredor para pedir ajuda, e foi aí que o Lyle atirou nela. Primeiro ele atirou na perna dela, de perto, e foi tão potente que transformou em pedacinhos o osso da perna dela. Eles continuaram a atirar neles até acabar a munição. Mas a Kiri ainda estava viva. Ela só estava caída no chão. Então eles tiveram que ir lá fora, recarregar as armas. E enquanto eles estavam lá fora, a Kiri tentou levantar, só que ela escorregou no próprio sangue e caiu no chão. Quando eles voltaram, eles continuaram atirando e atiraram dessa vez na cara dela, que foi o que matou ela. Que horror! Aparentemente, o Eric atirou mais 2 vezes para ter certeza de que ela estava mesmo morta. Ele fuzilou a mãe. Eles atiraram um total de 10 vezes na perna, no braço, no peito e, obviamente, no rosto. Ela ficou completamente irreconhecível. Foi brutal. A morte do José também foi brutal. Atiraram nele 6 vezes. E, como eu falei, ele tinha um buraco do tamanho de um punho na cabeça, né? Porque foi muito de perto o tiro. Então, o Lyle e o Eric decidiram fazer parecer que, na verdade, quem fez isso foi a máfia. Então, eles acabaram atirando mais uma vez em ambos os pais, só que nos joelhos, que é conhecido como kneecapping. Não sei se você sabe, Polly, mas é basicamente quando eles atiram nos joelhos, né? Que é tipo meio que o sinal da máfia. É tipo como se fosse uma assinatura, sabe? É tipo uma assinatura. O José tinha 45 anos e a Kiri tinha 47 quando eles morreram. Às 11h47, o Lyle ligou para a polícia. O Lyle e o Eric, inclusive, ficaram muito chocados com o tempo que levou para a polícia chegar lá, porque era uma região rica, né? Eles esperavam que assim que eles começassem a atirar, a polícia já ia estar chegando. Mas eles ficaram surpresos com o tempo que levou para eles chegarem lá. Tipo, não foi muito tempo, só que ainda assim não foi, tipo, imediato. Acho que eles estavam, tipo... White people problems. Aí, quando eles chegaram, os policiais disseram que o Lyle e o Eric estavam inconsoláveis, gritando histericamente. O Eric se jogou no chão e ficou em posição fetal, tremendo e hiperventilando. Caralho, teve direito até teatro, hein? Enquanto isso, o Lyle tava meio que tentando cuidar do Eric, mas ele também tava inconsolável, chorando e gritando. Os policiais disseram que o luto deles parecia genuíno, que eles pareciam de coração partido, como se alguém realmente tivesse entrado e matado os pais deles, mesmo que na verdade tinha sido eles. Então, a polícia chegou lá e entrou, né? E é uma cena de terror. A toca, como eles chamam, estava coberta de sangue. O sorvete estava derramado. Eu acho engraçado porque esse tipo é importante, tá ligado? Enfim. É importante o sorvete de morango estar no meio do sangue. E tem 2 corpos desfigurados por terem sido atirados tantas vezes. Eles estavam literalmente irreconhecíveis, gente. E aí eles começaram a investigação, já com os meninos, né? Fazendo perguntas. Aonde vocês estavam? Eles estavam no cinema. Disseram que primeiro tentaram ver 007 Licença pra Matar, mas que estava esgotado. Então eles acabaram vendo Batman. Depois disso, eles disseram que foram até o festival Taste of LA e chegaram em casa para essa cena. E a polícia acreditou. Ela acreditou tanto que nem testaram as mãos deles para resíduo de pólvora. Mas assim, tipo, foi porque a versão deles foi convincente, muito convincente, ou porque, tipo, a polícia... Acho que a polícia errou ainda. Eles simplesmente olharam assim, não é possível que esses 2 tenham matado os pais. Olha o estado deles. Olha como eles são inconsoláveis, entendeu? Isso é muito errado, você ir pela emoção, sabe? Porque é igual o caso Richthofen. Isso me lembra muito o caso Richthofen, na verdade. Que a Suzane tava inconsolável a hora que a polícia chegou lá, jogando no chão, aos prantos, sabe? Tipo, e foi ela que matou os pais, sabe? Então, né? Enfim. Aí eles não testaram as mãos deles pro resíduo de pólvora. A polícia acreditou de primeira na história da máfia, que os irmãos estavam vendendo, principalmente por conta do kneecapping. Eles também disseram que o pai deles possivelmente tinha conexões com organizações criminosas e que tinha gente que queria ele morto. O que, quer dizer, provavelmente não estava muito longe da verdade, porque o José era, né,
Faz sentido, tanto que você falou que mais para trás que ele tomava atitudes também ilegais para chegar onde ele queria, né? Então, Sim. puxar o histórico um pouco dele, você achava isso. Porém, quando os detetives começaram a investigar e analisar a cena do crime, não fazia sentido. Porque quando você olha para a cena do crime, os dois, basicamente reconhecíveis de tanto tiro, isso não é um trabalho da máfia. A máfia, ela chega, dá um tiro na cabeça, Executa. faz o Exatamente. kneecapping e eles fazem tudo assim, da maneira mais limpa possível. É isso que eu ia falar. Não é muito do perfil da máfia fazer algo brutal desse jeito. É só a execução e ponto. Quando é brutal assim, sempre é um motivo pessoal. Sim. Sempre é. E também, se fosse a máfia, eles falaram que a Kiri provavelmente teria sido mantida viva, que ela não seria o alvo. Ela não tinha nada a ver com isso. Exatamente. E eles também imaginaram que haviam muitas outras pessoas que podiam fazer isso, que odiavam José, né? Porque na carreira dele eles tinham humilhado, diminuído e demitido milhares de pessoas. Uhum. Então eles entrevistaram diversos colegas de trabalho e ex-funcionários, mas não deu em nada. Ninguém parecia estar bravo desse tanto com o José. Quando a notícia saiu, as pessoas ficaram chocadas. Especialmente com a morte da Kiri, porque ela era uma pessoa muito simpática e todo mundo gostava dela. E ela também parecia ser uma mãe carinhosa, uma boa esposa, então não fazia sentido para ela ter sido morta de uma forma tão brutal. Todo mundo E ela levou mais tiros que o José, né? levou mais tiros. Todo mundo ficou chocado, mas ninguém imaginou que foi o Eric e o Lyle que fizeram isso. E o Eric e o Lyle ainda estavam tentando vender a história deles. Eles agiam bastante assustados e devastados e começaram a morar em hotéis logo de cara. Disseram que estavam com medo de voltar para casa e que quem matou os pais deles iriam voltar e matar eles também. Eles contrataram seguranças e começaram a usar coletes à prova de bala. Cara, eles fizeram o teatro inteiro em cima disso. Sim, mas eles também começaram a tirar vantagem do dinheiro rapidinho. No dia 24 de agosto, um dia antes do funeral dos pais, o Lyle comprou 3 relógios Rolex. Aquele. Caríssimo. 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 Eles Muito chegaram caro. atrasados para o funeral, de sapatos novíssimos também. E eles estavam agindo meio estranho. O Lyle começou a fazer umas piadas assim meio de leve sobre o pai dele, sobre preencher os sapatos dele, porque ele estava usando sapatos novos. Tipo, ok, né? Ele também estava falando com um amigo sobre como conseguir ingressos para um show e as pessoas começaram a achar bem estranho, tipo, normalmente quando Tipo, ele tava reagindo de um modo extremamente diferente do que uma pessoa reagiria num funeral que os pais foram assassinados. Exato, tipo, quando você tá no funeral do seu pai, eu não sei, eu acho que eu não ia estar planejando. E aquele ingresso para aquele show lá, você conseguiu? Tipo, ó meu sapato novo aqui, que bonito. Que? Né? Enfim. Aí tem o funeral e tem o... Qual que é o outro? Enterro? Enfim, aí isso foi no enterro. Aí no funeral, o Lyle até leu algo dizendo quando sentia falta do pai, que tinha orgulho dele, que o amava. Mas logo depois do funeral, os gastos continuaram. O Lyle comprou um café chamado Chuck's Spring Street Café em Princeton por 550 mil. Do nada, assim, o pai morreu, vou comprar uma empresa. E ele também finalmente conseguiu comprar o Porsche que ele sempre quis, que era 60 mil. O café que ele comprou virou um restaurante chamado Mr. Buffalo's e ele estava assim super dedicado à nova vida de negócios dele. Ele até começou uma nova empresa chamada Menendez Investments Enterprises. E ele contratou alguns amigos dele que ele conheceu em Princeton e tinha até planos para começar uma franquia com o restaurante dele. Aí o Eric também estava gastando bastante dinheiro. Não tanto quanto o Lyle, que estava, tipo, indo à loucura, mas ainda bastante. Ele comprou um Jeep e contratou um treinador de tênis que custava $50 mil por ano. Caralho, os pais nem esfriaram direito e eles gastaram dinheiro a rodo. Eles decidiram continuar morando na casa. Só compraram, tipo, uns móveis novos para substituir os que estavam cheios de sangue. Num certo momento, eles quase alugaram uma cobertura de 900 mil.
Mas decidiram não fazer isso, e ao invés eles alugaram 2 condomínios que são tipo adjuntos. E eles deram diversas festas lá. E enquanto isso, a mansão ficou só lá vazia. Porque, tipo, era um lembrete pra eles. E eles não queriam ir lá mais. Eles continuaram gastando bastante dinheiro. Renovaram o guarda-roupa. O Eric comprou um Rolex também. Porque aqueles 3 que o Lyle comprou era só pra ele. Então, o Eric teve que comprar o próprio Rolex. Enfim. Entendi. O Eric também começou a entrar no mundo de apostas e perdeu bastante dinheiro. E aí depois ele começou a competir em tênis em outros estados, porque ele queria virar profissional. E eles agiam como se tudo tivesse normal, como se eles não tivessem matado o pai recentemente. É como se o pai não tivesse morrido recentemente, né? Tipo, Nunca existiu, né? nada, que pai, nem, nunca nem vi. E eles continuavam só gastando mais e mais e mais. 6 meses depois da morte dos pais, eles já tinham gastado mais de $700 mil. Porra! E eles ainda iam receber mais dinheiro, porque o seguro da vida do José era de 14 milhões e tinha mais aquele outro seguro da empresa com mais 5 milhões. Então, os caras estavam nadando em dinheiro, né? Uhum. Aí você me pergunta, mas Rebeca, por que ninguém estava suspeitando? Então, demorou um pouquinho, mas na verdade começaram a suspeitar assim. De $700 mil, aí o pessoal suspeitou. Os detetives começaram a perceber. Começaram a perceber o motivo financeiro enorme existente para eles cometerem esse crime. E também, conforme o tempo passava, o Eric e o Lyle pareciam menos interessados na investigação. Tipo, nem ligava mais para saber como estava rolando, pegar alguém, algum progresso, nada. Então eles decidiram olhar um pouquinho mais para eles. E foi aí que eles viram que eles compraram armas no dia 18 de agosto, 2 dias antes do assassinato dos pais. Eles usaram uma identidade roubada para comprar as armas. Também contrataram um expert em computadores para fazer um limpa no disco rígido da família. O que era importante, porque os detetives acreditavam que o José tinha a versão mais recente do testamento dele no computador. Ah, entendi. Eventualmente, a polícia foi falar com o amigo do Eric, o Craig, aquele que jogava tênis com ele, que ajudou a escrever aquele roteiro. E eles pediram pro Craig ir almoçar com o Eric. E eles foram. Só que o Eric tava agindo bem estranho. Ele tava nervoso e ansioso. E o Craig ficou, tipo, meio que cutucando. O que tá acontecendo, cara? Me fala. E, eventualmente, o Eric confessou absolutamente tudo pro Craig. Contou como o plano era o Lyle atirar no pai dele e ele na mãe, mas que ele não conseguiu. Então o Lyle atirou na mãe também. Porém, eles não deram um gravador nem nada pro Craig durante o almoço. Puta que pariu. Né? Então eles pediram pro Craig ir de novo almoçar com ele, dessa vez com o gravador. Eles mandaram, tipo, uma calculadora, sabe, um gravador, na verdade, disfarçado de calculadora que ele ficava segurando embaixo da mesa. Super discreto. E era pra ele conseguir essa confissão de novo. Só que, dessa vez, o Eric negou tudo. Ele disse que nunca devia ter dito isso, que ele inventou, que ele e o Lyle nunca mataram ninguém. É claro que ele ia negar. Tipo... Então, dessa vez, a polícia se virou pro terapeuta da família. E parece que a Kiri chegou a falar pro terapeuta que tinha medo dos filhos dela, que ela achava que eles eram sociopatas. Aparentemente, ela tinha tanto medo deles que ela tava se trancando no quarto durante a noite. Aí tinha esse terapeuta, que era o da Kiri, aparentemente, e tinha o terapeuta do Eric, que era o Dr. Ozio. E depois que o assassinato aconteceu, o Eric continuou vendo o terapeuta dele. E de acordo com ele, nessa época, o Eric estava sofrendo de muito estresse e ansiedade. Tanto que ele começou a ter úlcera de tanto estresse. Durante uma sessão, eles caminharam pelo parque, tiveram uma conversa assim bem casual. E depois voltaram para frente do consultório do Dr. Ozio. E aí, quando eles chegaram lá, o Eric encostou num parquímetro e disse: "Foi a gente." E o Dr. Ozio ficou chocado e levou ele para dentro do consultório e pediu para ele explicar toda a história. Foi aqui que o Eric contou que depois que mataram os pais, eles colocaram roupas limpas, jogaram as armas numa estrada e foram pro cinema pegar o ingresso como álibi. Então tava tudo arquitetado, tudo certinho, assim, pra planejadinho.
Uhum. Nossa. Dr. Ozio pediu pra ele ligar pro Lyle e chamar ele pra ir até o consultório. E o Lyle foi, não sabendo que o irmão dele tinha acabado de confessar tudo. E o doutor, na verdade, tinha a intenção de só falar com ele, aconselhar, só que ele também queria gravar a sessão secretamente. Aí ele pediu pra amante dele da época ficar atrás da porta ouvindo, caso as coisas saíssem de controle, né? E ela estaria pronta pra ligar pra polícia a qualquer momento. Quando o Lyle descobriu que o Eric contou pro Dr. Ozio, ele ficou puto. Isso não era parte do plano. Ele, inclusive, ameaçou matar o Dr. Ozio se ele contasse pra alguém. E ao invés de ir pra polícia de cara, ele continuou a atender os irmãos. Não sei, eu acho que era, tipo, fascinante pra ele. Ou talvez ele estivesse continuando gravando isso pra depois, sei lá, chantagear eles por dinheiro, não sei. Nossa, que estranho. Ele teve diversas sessões com eles e gravou tudo. E eles começaram a falar sobre o assassinato em detalhes. E ele tava só guardando essas informações. Até a amante do Dr. Ozio ir até a polícia e contar tudo. E ela disse que tava fazendo isso porque o Dr. Ozio era abusivo com ela e ela queria vingança. Assim. Então agora a polícia sabia que ele tinha fitas de confissão dos irmãos e que foram eles, né? Então eles conseguiram uma intimação para pegar as fitas e pegaram elas de um cofre em um banco do Dr. Ozio. E de quebra eles descobriram que talvez o Lyle ia fugir do país por conta disso, então não dava para eles enrolarem. Em 8 de março de 1990, diversos policiais o pararam enquanto ele estava saindo da garagem. Fizeram ele sair do veículo e deitar no chão com a cara para baixo. Eles algemaram ele e levaram para a delegacia. No mesmo momento, o Eric estava em um torneio de tênis em Israel. Ele recebeu uma ligação do advogado dele falando para ele pegar um avião de volta para Los Angeles, tipo, ontem. E de acordo com as pessoas que estavam lá, quando ele recebeu a ligação, ele começou a chorar histericamente. Ele acabou voando para Miami, onde ele tinha diversos parentes, e a tia dele acabou convencendo ele a voltar para Los Angeles e se entregar. Ele se rendeu no aeroporto de Los Angeles no dia 11 de março de 1990. E eles não desperdiçaram tempo. Prestaram queixa no dia seguinte contra eles durante a acusação. Eles não pareciam nada preocupados. Eles foram pro tribunal, assim, em ternos chiques, caríssimos, e estavam sorrindo, eles estavam confiantes. Quando as pessoas descobriram que eles estavam sendo acusados, elas não conseguiam acreditar. Mas alguns familiares ainda apoiavam eles. Eles sentaram na primeira fileira durante todo o processo, assim como o treinador de tênis deles, a namorada do Eric e a avó deles, que era a mãe do José. E a avó deles sempre acreditou que eles eram inocentes. Na acusação, o juiz explicou que eles estavam sendo acusados de assassinar os pais por ganho financeiro e que eles poderiam acabar recebendo a pena de morte. E perguntou como eles se declaravam. E eles disseram: inocentes. A defesa e a acusação passaram muito tempo aí nesse dia discutindo se as fitas do Foi esse julgamento que foi televisionado? Então, como ainda é o dia do arraignment, ou acusação, esse não foi. Só tem foto. Ah, sei. Mas Entendi. quando o julgamento começa de verdade, ele foi televisionado totalmente. Aham. Então, aí a defesa e a acusação passaram muito tempo discutindo se as fitas do Dr. Ozio podiam ser usadas ou não. Se deve porque eles cometeram um crime ou se cai na área de sigilo entre o médico e o paciente. Nossa, não. Né? Definitivamente não. Aí o tribunal acabou decidindo que 2 das 3 fitas poderiam ser usadas. E uma dessas tinha a confissão do Lyle. Eles decidiram que como o Lyle ameaçou a vida do Dr. Ozio, isso violou o direito dele de sigilo. E agora que as fitas iam ser usadas, os advogados tiveram que mudar de estratégia. Porque não dava mais pra fingir que eles não mataram os pais, né? Tava meio que na cara. Bom, ele confessou, tem uma né? confissão, tem uma confissão falada ali. Tipo. Aí, em julho de 1993, foi anunciado pela primeira vez ever que o Lyle e o Eric haviam sim matado os pais, mas em autodefesa. Depois de uma vida inteira de abusos psicológicos, físicos e sexuais por parte do pai dele. Do nada. E que eles mataram a mãe também, porque ela permitia que ele fizesse tudo isso. Do nada tiraram esse argumento do cu.
Não, mas pior que Só pra... quando você ouve, é bem... É que assim, na verdade eu acho que foi uma estratégia, porque vamos usar isso aqui, né? Pra comover, porque aí vai meio que explicar o assassinato, sabe? Mas Cara, mas na época, isso foi completamente rejeitado. Tipo, pode ser comovente hoje em dia pra gente. Mas na época foi totalmente rejeitado, porque abuso contra homens era um negócio que, tipo, não existe, sabe? entendi. A pessoa tem aquela masculinidade tóxica, né? Uhum. Do rolê todo. Enfim, aí quando isso saiu, a mídia ficou doida. Sério, o caso virou um caso de circo, real. E tinha opiniões de todos os lados. O julgamento começou 10 dias depois, 20 de julho de 1993, e eles acusaram eles separadamente. Então eles tinham 2 times diferentes de defesa e 2 júris diferentes. E normalmente eles fazem isso em horários diferentes, mas por algum motivo eles decidiram fazer o julgamento dos 2 ao mesmo tempo. Nossa, que circo. Isso que eu ia falar. E como esse caso virou um circo, todo o julgamento foi transmitido para a TV. As pessoas estavam simplesmente obcecadas. Não se falava em outra coisa. Era quase um reality show. Inclusive, o amigo do Eric, ou ex-amigo, não sei, o Craig, falou muito com a mídia. Parece que ele aproveitou, assim, qualquer migalha de 5 fama. momentos de fama aí. Ele deu 5 diversas entrevistas, tipo, muitas mesmo. Ah, claro que ele deu. E como ele foi o amigo que ajudou o Eric a escrever aquele roteiro em que o protagonista matava os pais por dinheiro, né? A mídia tava adorando. Nossa, imagina. Nossa, e é material pra entretenimento barato, assim. Exato. Tá com a faca e o queijo na mão. Aí a mídia também meio que decidiu que o Lyle era o irmão dominante, que provavelmente arrastou o Eric pra tudo isso. A mãe do José, Maria Menendez, ainda acreditava que eles eram inocentes e que a teoria da máfia era verdadeira. E a senhora tem uma confissão gravada dos dois que mataram os pais. Não, a Cara, máfia. não sei o que acontece, A máfia. honestamente. Enfim, quando eles entraram no tribunal para o julgamento dessa vez, estavam totalmente diferentes do dia da acusação. Eles não estavam sorrindo que nem antes, pareciam cansados, tinham pedido peso. Aparentemente, eles sofreram um pouco na cadeira, ou um pouco na cadeia. E os outros presos simplesmente odiavam eles, porque, tipo, né, ricos, enfim. E eles tiveram que pagar por proteção lá. O julgamento começou com a acusação dizendo que eles mataram os pais por motivos financeiros, que eles deveriam receber a pena de morte. Ponto. E a defesa estava tentando provar que eles mataram o pai em autodefesa por causa dos anos de abuso. A advogada do Eric era Leslie Abramson, que era totalmente contra a pena de morte e que só pegava casos criminais grandes e famosos. Ela era, tipo, fodona. Ela era conhecida por ser, tipo, muito durona. Aquelas advogadas nível Annalise Keating de How to Get Away with Murder. Ó, é bichona mesmo. A bichona. Ela, tipo, ela costumava quebrar as testemunhas até elas começarem a chorar, sabe? Nesse nível. Ah, a outra coisa que tem é que tem uma teoria de que a Leslie vestiu os irmãos de forma diferente de propósito. No dia da acusação, eles estavam com aqueles ternos super chiques e caros. Só que agora, eles estavam usando suéteres coloridos. Um era amarelo, o outro era... Não, pera, um era azul e o outro era rosa. Negócio informal, né? Tipo... E aparentemente ela fez isso com a intenção de fazer eles parecerem mais jovens. Tipo, vocês não estão condenando esses jovens, eles estão... Essas crianças. Exatamente. Aí a Leslie argumentou que mesmo que a vida deles parecesse perfeita por fora, na verdade era um inferno. Ela disse que eles estavam traumatizados com todo o abuso que sofreram, incluindo o sexual por parte do pai. E o abuso sexual que eles afirmam ter sofrido é assustador. Tipo, de verdade, eu assisti algumas partes do testemunho deles e é descrito em detalhes, tipo, detalhes chocantes que, assim, não tem como você pensar, sabe? Uhum. Enfim, ela explicou que o José abusava dos meninos e que a Kiri só assistia e permitia que acontecesse, nunca defendendo eles. Também disse que o José era um perfeccionista cruel, cuja imagem era tudo pra ele e que ele não ligava muito para os filhos. Ela disse que era o tipo de pessoa que preferia matar os filhos a ter a verdade sobre a família dele revelada. Nossa, pesado. Ela também disse que a Kiri vivia um inferno
disse que ela era alcoólatra, viciada em drogas e que era muito deprimida por conta de todos esses casos que o marido dela tinha. Disseram que ela estava tão deprimida que ela era basicamente um perigo para ela mesma. Que ela dirigia de maneira perigosa, não sabia cuidar da casa. Basicamente falaram que ela era uma mãe ruim, que era suicida. Destruiu aquela imagem que ela tinha, né? Pra É, vizinhança. eu achei, tipo, muito baixo o jeito que eles Baixo falaram da filha. demais. Tipo, muito baixo. Baixo demais. E ela nem tava ali pra se defender, né? É, Tipo, o que foi dito tipo, dela era pra ser jogado ali pra julgamento público. E isso é baixo pra caralho. muito. Eita, só um minuto. A minha cachorra arrombou a porta. O que você quer, criatura? Tô gravando. Enfim, continue. De acordo com a Leslie, a vida dele estava totalmente fora de controle. Ela falou até que, tipo, na casa era bagunçado enquanto eles cresciam. Que às vezes havia fezes pela casa, do furão que eles tinham. Que eles também tinham um cachorro e aparentemente o cachorro mijava no carpete. Ela disse simplesmente que era tudo uma bagunça. Ela também contou que o Lyle tinha um coelho de estimação quando ele era criança e que uma manhã ele acordou e a cabeça dele tava, tipo, estourada pra dentro. E ela disse que o José e a Kiri fizeram isso juntos e que o Lyle ficou tão traumatizado com isso que ele fez xixi na cama até os 14 anos. Que foi quando ele começou a perder cabelo também. Outra coisa que eles disseram é que eles tiravam o lençol da cama depois disso e colocavam em cima da mesa do café da manhã e faziam ele sentar e olhar, para ele sentir vergonha. Também disseram que a Kiri culpava os filhos por não ter tido uma carreira de sucesso no rádio. Eles até disseram que a Kiri ameaçou envenená-los e que por isso eles tinham medo dela. E aí eles disseram uma coisa ainda mais louca, que é que a Kiri fazia exames genitais no Eric todos os anos até ele fazer 15 anos. Nossa, eles fizeram o demônio da mulher no julgamento ali. Né? Fizeram a caveira dela ali. E lembra como eu disse que o Lyle tava ficando careca e usava peruca? Uhum. Aparentemente a Kiri arrancou a peruca dele durante uma briga e que foi assim que o Eric descobriu que o irmão era careca. Que ele nem sabia, de tão cheio de segredos que era a família. E que foi meio que assim que eles decidiram tudo. Depois dessa briga, eles começaram a conversar um com o outro sobre o quanto a família deles era tóxica. E Eric começou a contar tudo que o pai deles vinha fazendo com ele por anos pro Lyle. E quando o Lyle descobriu o que vinha acontecendo com o irmão dele, ele aparentemente foi exigir que o pai dele parasse. Que se ele não parasse, eles iam contar pra todo mundo. Mas aparentemente o José disse: ele é o meu filho e eu faço o que eu quiser com ele. E eles disseram que foi aí que os meninos sabiam que tinham que fazer algo, porque eles tinham medo do pai, eles tinham medo de que talvez eles o matassem para evitar que esse segredo vazasse. E eles decidiram colocar os dois irmãos para dar testemunhos no julgamento. E isso foi totalmente crucial, porque quando você ouve tudo isso deles, os detalhes dos abusos, é muito perturbador. Tipo, você acreditando ou não no que eles estão contando, todos os detalhes que eles dão é algo que você fica imaginando se dá realmente para inventar. Nossa, é muito detalhado, né? O negócio é muito. É cheio de detalhes e de pontos também que levam a pessoa a questionar, tipo, como que alguém inventaria isso, sabe? Exatamente. Cara, então. Aí o testemunho do Lyle e do Eric tá disponível no YouTube. Eu não vou colocar aqui porque é em inglês e nem todo mundo fala inglês, então, né? Mas eu vou ler, eu vou falar algumas partes. Quem testemunhou primeiro foi o Lyle. E algo que foi discutido é que aparentemente o pai deles tirava foto das partes íntimas dos filhos em momentos aleatórios. E eles têm fotos disso, gente. Eu não tô mentindo. Tipo, eles literalmente foram pegando as fotos e colocando num quadro, assim. Nossa. Eram diversas fotos deles, desde criança até, assim, a pré-adolescência, pelados, por cima das genitais deles, sabe? Como que eles conseguiram essas fotos, tipo, Provavelmente acharam na casa, né? pra ter como prova, né? Uhum. Aí teve uma parte também que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí a promotora chegou a perguntar: o seu pai já falou com você sobre sexo com homem? E aí ele falou sim, mas na maioria das vezes, em caso de batalha, sabe? Tipo, como
como quando os homens iam pra batalha, e isso era uma forma deles se conectarem. Aí ela perguntou com quantos anos ele tinha quando o pai dele contou isso pra ele, falou sobre isso com ele, e ele disse que tinha 6 anos. Isso aí é um rolê de Esparta, na verdade, né? Realmente Uhum. tem esse argumento aí, mas que negócio doentio. Aí ela perguntou: o seu pai teve contato sexual com você? E ele disse sim. E como começou? Depois dos treinos de esporte, ele fazia massagem em mim. A gente tinha essas conversas sobre os homens indo pra batalha, e ele tocava em mim e pedia para que eu tocasse nele. E a gente tirava a roupa. E aonde isso acontecia? A gente estava no banheiro e ele me colocava de joelhos e ele guiava todos os meus movimentos e eu fazia sexo oral com ele. Você queria fazer isso? Aí ele balança a cabeça, que não, enquanto ele tá chorando. E é sério, quando você assiste, é um negócio assim que, sei lá, revira o seu estômago. É uma narrativa pesada, né? Tipo, pra Uhum. você dar o benefício da dúvida, é pesado isso. Aí ela perguntou: em algum momento ele fez outras coisas com você? Sim. O que mais ele fez com você? Ele usou objetos. Que tipo de objetos? Uma escova de dentes e um tipo de utensílio de escova de barbear. E o que ele fazia com a escova de dentes? No quarto nós tínhamos o que ele chamava de sessões de objeto, e ele tirava as minhas calças. Às vezes era por pouco tempo e às vezes por mais tempo. Ele me deitava na cama, tinha um tubo de vaselina e ele brincava. Você contou pra sua mãe? Sim. E o que você disse? Eu disse pra ela falar pro pai me deixar em paz e que ele ficava me tocando. E o que a sua mãe disse? Ela disse pra eu parar e que eu tava exagerando e que meu pai tinha que me punir quando eu fazia as coisas erradas. E ela disse que ele me amava. Você chegou a contar mais pra mais alguém quando era criança? Não, porque eu tinha medo e meu pai não queria que eu contasse. O que ele disse sobre contar para os outros? Ele disse que era nosso segredo e que coisas ruins iam acontecer comigo se eu contasse pra alguém. E eu disse que não contaria. Quantos anos você tinha quando parou? 8. Você contou pro seu irmão? Não. Você já fez algo com o seu irmão? Sim. Eu o levava pra floresta às vezes e eu levava uma escova de dentes também. E eu brincava com ele do mesmo jeito. E eu sinto muito. Seu Nossa, pai que parou. pesado. Sim. Seu pai parou quando você tinha 8 anos. Quando você tinha uns 13 anos, você chegou a pensar que poderia estar acontecendo com outra pessoa? Sim, com o Eric. E você fez algo a respeito? Sim, eu falei com meu pai. Eu disse que eu sabia o que estava acontecendo, que eu ouvi barulhos e que era para ele deixar o Eric em paz. Ele disse que o Eric inventava as coisas às vezes, mas que ele iria parar e que isso deveria ficar só entre nós, ou ele me mataria. Aí foi a vez do Eric dar o testemunho dele, né? A promotora perguntou: você já tentou parar o sexo confrontando ou sendo violento com o seu pai? Antes de eu continuar, eu tenho que falar uma coisa. Assistindo os dois testemunhos, a promotora que lidou com o Lyle, ela era muito mais, não sei, mais gentil, enquanto essa promotora que lidou com o Eric, ela era muito mais confrontuosa e ao invés de falar abuso, ela ficava falando sexo o tempo todo e eu simplesmente tava morrendo por dentro. Enfim. Desconfortável demais. Enfim, aí ela perguntou: você já tentou parar o sexo confrontando ou sendo violento com o seu pai? Sim. Sim, você foi violento com o seu pai? Não. Mas eu disse não pra ele uma vez. E o seu pai ficou alterado? Sim. Você foi bem cuidado durante toda a sua vida. Então, quando seu pai falou que ia te deserdar, você ficou preocupado com isso, né? Eu não fui bem cuidado durante toda a minha vida. Eu tive todo o dinheiro que eu queria. Porém, isso não é verdade. E assim, tem muita coisa no testemunho deles. Na verdade, tipo, realmente muita coisa. Então eu peguei assim só o que eu achei mais relevante e interessante pra falar a respeito. Foi um julgamento extenso, né? Muito extenso. Dos dois. Então, na época o público não acreditava muito nos meninos, que é o que eu falei pra você. Nos anos 80 é complicado. Tanto é que eles foram zoados no Saturday Night Live ou no SNL. E é algo... Meu Deus, que zona! E é algo muito, muito cringe de assistir. Eu não sei como em algum momento do mundo, da vida, isso era engraçado. É simplesmente... Enfim, bizarro. Fizeram, tipo, humor pesado mesmo em cima disso, né? Não, eles não chegaram a...
Eu vi um pequeno clipe só. Mas do que eu vi, eles não chegaram a falar do abuso, eles chegaram, tipo. Ai, foi um negócio muito babaca, tipo. Você, Eric e Lyle mataram seus pais? Não, foram nossos irmãos gêmeos, fulano e Ah, fulano. eles zoavam o comportamento dos dois no júri, né? Tipo isso. Tipo isso, mais ou menos. Enfim, eu achei muito besta, não sei como acharam engraçado, não sei quem escreveu isso. Eu sabia que Sério. o SNL, até hoje, ele tem roteiristas e produtores que exploram esse humor sem graça mesmo, sabe? Não Que sei, envolve tem alguns assuntos assim. quadros do SNL que eu acho muito bom, tipo aquele o dia que descobriram que a Beyoncé é negra. Eu Ah, esse achei é o melhor que tem. muito bom mesmo. Mas, nossa, esse aqui eu simplesmente não sei como. Algum momento isso foi engraçado. Talvez só na época mesmo. E olha lá. Em um certo momento do julgamento, eles chamaram uma prima deles para testemunhar, falando que o Lyle contou para ela, quando era criança, que era abusado. Agora, o Lyle disse que ele não se lembra disso, mas é relevante você lembrar que, bom, ele era uma criança. Então, tem isso, né? Tem esse adendo. O Craig também testemunhou, contou sobre a confissão e o roteiro que eles escreveram. E o legista também testemunhou, mostrando fotos incrivelmente gráficas da cena do crime para o júri, o que definitivamente deixou eles bem emocionados. A defesa tentou, tipo, evitar ao máximo para não ter essas fotos mostradas, mas não deu muito certo, não. Foi mostrado do mesmo jeito. Uma coisa que foi mencionada muito no julgamento é um filme chamado The Billionaire Boys Club, que é um filme lançado nos anos 80, que inclusive fizeram um remake. Não lembro em que ano, mas eu lembro que tem o Ansel Elgort, sei lá, o menino lá que fez A Culpa das Estrelas. Sim. Enfim, esse filme, a tradução do nome dele é Clube dos Garotos Bilionários. E aí esse filme nos anos 80 foi lançado só 3 semanas antes do assassinato. E o Dr. Ozil mencionou no tribunal, no testemunho dele, que o Eric falou em uma das sessões que foi o filme que inspirou o assassinato. E realmente, se você pesquisa, ou assiste no caso, é muito parecido com a forma que eles mataram os pais. Era a história de um grupo de garotos ricos de Beverly Hills que mataram os pais por dinheiro. E os personagens usavam Rolex e dirigiam um Jeep. Nossa, tudo igual. Uhum. Eles não chegaram a mostrar o filme no tribunal, porque, né? Mas mencionaram bastante, argumentando que o crime foi inspirado no filme. O julgamento todo foi longuíssimo, durou 4 meses e meio, e ele só terminou em janeiro de 1994. E o Meu júri, Deus, 4 meses. 4 meses, extenso, muito extenso. E o júri deliberou por 1 mês. E algo interessante é que eles estavam totalmente divididos. Todas as mulheres do júri queriam declarar eles como inocentes. E todos os homens queriam declarar eles como culpados. Você vê aí, né, uma certa diferença. Sim. Por que será que as mulheres queriam declarar eles inocentes? Por causa da empatia com o abuso sexual, né? Que eles relataram ali. Aí, eles não conseguiram chegar numa conclusão. Então, acabou tendo um mistrial, ou no caso, uma anulação do julgamento. Tiveram que refazer o julgamento. Nossa, 4 meses jogado no bueiro, pelo amor de Deus. Né? Aí começou o julgamento só em outubro de 95. Nossa, já passou uma data depois, né? Meu Deus. Enfim, aí dessa vez era só um júri para os 2 irmãos. E eles também decidiram não permitir as câmeras no tribunal, porque da última vez virou aquele circo. Então Deu bosta. as pessoas tinham que esperar os jornalistas contarem o que rolou lá dentro. E o juiz decidiu também que não seria permitido falar tanto do abuso sexual que eles sofreram nesse julgamento. Que eu acho meio, não sei, é meio babaca, assim, vamos dizer, do juiz impedir que tal ato fosse dito novamente no júri por causa das mulheres, né? Do júri, dos jurados, né? Porque, vai causar comoção de novo, então a gente não quer isso, mano. Você meio que manipular, mas enfim. Enfim. Tirando isso, os argumentos da defesa e da acusação eram basicamente os mesmos. Uma das diferenças é que a defesa tentou de tudo para descreditar o Dr. Ozil,
Disseram que ele era mentiroso e que ele estava planejando usar essas gravações como chantagem, que ele não ia para a polícia com as gravações e que ia chantagear eles por dinheiro. O Dr. Ozil acabou testemunhando por 6 dias e isso resultou em 2 das amantes dele prestando queixa contra ele. E o Estado também tirou a licença dele. Ou seja, o cara cavou a própria cova. A defesa estava com a esperança disso meio que distrair o júri dos meninos. Só que acho que não deu muito certo, porque quando o Eric testemunhou, o testemunho dele durou semanas. Nossa, um testemunho para semanas. Semanas. E uma das vezes, o Eric foi pego numa mentira. Ele disse que anos antes do crime, ele e o Lyle compraram pistolas para proteção. Mas acabou que a loja que ele falou ter comprado as pistolas nem estava aberta ainda nessa época que ele disse ter comprado. Então a acusação meio que pôde lançar aquela pro júri. Se ele pode mentir sobre isso, o que mais ele é capaz de mentir? Nossa, foi a cereja do bolo para acusação, foi isso aí. O Lyle não testemunhou dessa vez. Não sei porquê, mas ele não foi colocado para testemunhar. Dessa vez, o júri deliberou por 2 semanas e acabaram decidindo que o Eric e o Lyle são culpados pelas 2 acusações de assassinato em primeiro grau e conspiração em cometer assassinato. O júri decidiu que não ia para frente com a pena de morte porque o Eric e o Lyle não tinham mais nenhum histórico de violência. Mas eles rejeitaram total que isso foi feito em autodefesa de alguma maneira ou que os meninos foram abusados. Eles foram sentenciados à vida na prisão sem a possibilidade de liberdade condicional no dia 2 de julho de 1996. E esse é um dos vereditos mais controversos da internet. Principalmente recentemente, o caso se tornou meio que viral no TikTok, porque o Eric é meio que bonitão na época. Ai, meu Deus do céu, de novo essa porra. Diversos edits, assim, tipo, do Eric, enfim, o povo tem um crush, né? Cara, só um adendo, pelo amor de Deus, gente. Para de romantizar serial killer, psicopata, assassino. Nossa, sim. Para, porque, ele é bonito. Foda-se, meu irmão, entendeu? Ele matou alguém. Ele tirou a vida de alguém, ele foi capaz de fazer isso. E você fica, mas eu passo pano que ele é bonito. Vai tomar no cu, mano. Sinceramente, eu fico muito estressado com isso. Já não bastava aquela onda de edit que teve no Ted Bundy. Da época. E eu pensei, porque ele era bonito, que não sei o quê. Ele estuprava e matava mulheres. Qual que é o problema de vocês, entendeu? Mas não foi só por causa disso também. Por causa do assunto do abuso contra homens, né? Porque é meio que um tabu que começou a ser quebrado. Sim, não, realmente, o abuso aí acontece também. As pessoas recentemente começaram a acreditar na história deles. Eles realmente sofreram nas mãos Teve dos uma pais. comoção atual disso? Atual. Alguns anos atrás, na verdade, acho que foi em 2019, por aí. Meio recente. E as pessoas começaram a ouvir, porque o podcast entrou em alta, né? Sim. E aí o True Crime e tal. Enfim, aí as pessoas descobriram da história dos irmãos Menendez Mas não sei, tipo, os detalhes do que eles dão em todo o testemunho é muito, muito pesado, muito, tipo, enfim. Não sei se é verdade ou não, mas ainda assim, é um final, um veredito, assim, muito contraditório hoje em dia. Na época não foi, mas hoje em dia é. Inclusive, acho que tem gente fazendo apelo, enfim. Os irmãos Menendez até mandaram um pedido para eles serem colocados, pelo menos, na mesma prisão, para eles ficarem juntos. Mas isso foi negado. Eles foram separados e enviados para prisões diferentes. No dia 10 de setembro de 1996, eles acenaram um para o outro, cada um de um lado do pátio, e essa foi a última vez que eles se viram em décadas. Isso foi muito difícil para eles, porque eles são muito próximos. E eles também foram considerados prisioneiros de segurança máxima. Então eles ficavam separados dos outros presos e ficavam sozinhos a maior parte do tempo. Eles tentaram um apelo, mas foi negado. Em 98, eles tentaram pedir para a Suprema Corte revisar o caso, mas foi negado. E desde então, tanto Eric quanto o Lyle casaram na prisão com mulheres de fora. O Lyle se casou 2 vezes. A primeira se divorciou quando ele descobriu que ele estava escrevendo para outras mulheres.
E aí eles casou de novo. E o Eric tá casado até hoje. Entendi. Aí, tipo assim, eles continuavam se comunicando por cartas ou até mesmo pelas esposas, assim, tipo, minha esposa falou tal coisa que seu irmão falou, sei lá. Aí eles finalmente se viram de novo em fevereiro de 2018, quando Lyle foi transferido para a mesma prisão que o Eric estava. E quando eles finalmente se viram pessoalmente, tinha se passado 22 anos. As pessoas que estavam lá disseram que eles só se abraçaram, sem falar nada, enquanto eles choravam muito. De início eles estavam em unidades diferentes da prisão, mas eventualmente eles mudaram eles para a mesma unidade, então agora eles passam o tempo todo juntos. E muitos dos familiares deles ainda apoiam e acreditam neles até hoje, e ficaram felizes de que eles finalmente estão juntos. Enfim, esse foi mais um episódio de Só por Cima do Meu Cadáver, ligeiramente extenso, porém, espero que vocês tenham curtido. Na semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio contado pela Poliana Pinedo. E eu espero que vocês estejam curtindo. Se você ainda não fez isso, por favor, classifique o nosso podcast com 5 estrelinhas no Spotify, que ajuda bastante. E aonde que eles podem seguir a gente nas redes sociais mesmo? Pode seguir pelo Instagram e pelo Twitter. No Instagram tá como Só por Cima do Meu Cadáver Podcast. E o Twitter está com as siglas do podcast. Você não foi falar as siglas porque você ia se confundir que nem eu, né? Eu até dislexia. Enfim, a gente espera que vocês tenham gostado e que a semana de vocês seja maravilhosa. E até a próxima. Até a próxima, gente.